Só recapitulando, né? No nosso primeiro estudo, nós falamos que o amor ele é mais importante que as palavras que nós falamos. O amor, ele é mais importante do que o conhecimento que nós temos. O amor é mais importante do que muitos dons que alguns irmãos eles têm, como mistério, como conhecimento, como sabedoria, a fé removedora de montanhas. O amor ele é mais importante do que algumas atitudes que as pessoas podem tomar, como oferecer o seu corpo para ser queimado, né? Ou mesmo você está lá, né? Aqui o versículo 3 fala sobre isso, capítulo 13, versículo 3, diz que distribui todas as coisas para os pobres. Então veja que tudo que ele mencionou são coisas maravilhosas. Você poder ajudar uma pessoa, você poder ter assim um conhecimento, uma sabedoria profunda da Bíblia, você poder falar muitas línguas para evangelizar em diversos idiomas. Olha, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que tudo isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque são dons que ele mencionou no capítulo 12, é dons que pode ser mencionado no capítulo 14, porém, meus queridos irmãos, a coisa mais importante é o amor. Você pode fazer tudo isso sem amor. Uma pessoa pode falar muitos idiomas sem amor. Uma pessoa pode ter muito conhecimento sem amor. Uma pessoa pode expressar muita fé sem amor. Uma pessoa pode dar o corpo deles para ser queimado numa fogueira, ou pegar os bens e distribuir para todos os pobres sem amor. E aí ele está dizendo que sem amor, nenhuma dessas coisas tem importância. Não é nada. Ele repete 3 vezes isso. Não é nada, não é nada, não é nada. Aí ele mostra para nós o que o amor é, no versículo 4. Ele diz assim, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, né? É uma coisa, meus irmãos, de dentro para fora, ele está sempre pensando o bem, sempre, é o benigno, né? O desejo que tudo se faça para a glória de Deus, na vida dele ou na vida das pessoas que ele está se comunicando. E aí, meus irmãos, para que não fique dúvida, ele diz assim, o que não é o amor? Se o amor é sofredor, ele é benigno, aí ele dá uma lista enorme daquilo que não é amor, e as pessoas às vezes confundem, falam, não, esse é amor, não, isso não é amor, não, né? Olha o versículo 4, ele dizendo, né? O amor, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, e não se cresce, né? Não se orgulha, não se se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça. Porque as pessoas podem fazer essas coisas e falar assim, não, eu fiz isso porque eu amo. Não, você não está dizendo que você ama fazendo isso. Aí, irmãos, ele dá uma lista de 4 coisas. São 4 características fundamentais quando nós falamos de amor. O que é o amor, né? Ou melhor, como é que o amor age? E aí, esse está no versículo 7. Você pode ler comigo aí. Ele fala assim, olha, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, não vamos falar sobre isso hoje, né? Rapidinho. O amor tudo sofre, né? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Veja, vamos começar com essa primeira parte aqui, né? Que ele fala, olha, o amor, ele tudo sofre. Às vezes, você conhecer como aquela palavra foi escrita na Bíblia, é muito importante para você entender o que exatamente Deus queria falar com aquela palavra. E uma dessas palavras é justamente essa que é usada, a primeira que é usada e a última que é usada no versículo 7. Vocês vão reparar que as duas são muito parecidas. Dá uma olhada na primeira, sofre, correto? E quando você olha a última, no versículo 7, suporta, né? Parece que é igual, não é igual, né? A gente descobre que não é igual. Mas começa assim, o amor, ele tudo sofre. O que significa essa palavra, né? Sofredor. Na verdade, meus irmãos, é paciência mesmo, né? Como assim? Paciência. Veja só, a palavra significa carregar, suportar e cobrir. Agora,
Quando você tem que carregar uma pessoa, suportar aquela pessoa, quando você tem que cobrir, pois é. Então você está notando que essa palavra aqui, sofredor, de todas as palavras que é usada para definir o amor, ela vai ser a mais complicada, ela vai ser a mais difícil. É importante a gente observar aqui, né? Não é uma atitude fácil em relação a humanos, você ter que esconder o seu rosto e fechar os seus olhos. Ah, pastor, eu não faço isso, eu não consigo fazer isso. Jesus fazia isso. Talvez Jesus ter que fechar os olhos e esconder o rosto de tudo que fizeram com ele. Pessoas, fosse hoje, falasse assim, não, eu vou à peita, né? Comigo bateu, levou, né? O amor comigo é um pouquinho mais diferente. Então, Deus está falando que não é amor. Porque o amor, quando precisa, ele é sofredor. Veja só, essa palavra cobrir é uma palavra que aparece lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você anotou lá? Vamos abrir a Bíblia lá, vamos ver, né? Porque nós pregamos esses dias aqui e agora, no estudo de 1 Coríntios, capítulo 13, reaparece essa palavra. Então você vai ver aqui, lá no capítulo 13 não, capítulo 3, versículo 8 de 1 Pedro, vamos achar aqui, né? 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. O apóstolo Pedro diz assim, finalmente, deixa eu ver aqui, né? É o capítulo 4, versículo 8. Perdão, meus irmãos, é capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, tende ardente amor uns pelos outros. Aí diz no versículo 8, porque o amor, como é que está escrita a palavra que segue depois do amor aí na sua Bíblia? Como é que está, irmão Gilberto? Cobrirá. Você está notando isso aí? Né? Alguém tem outra tradução que não é cobrirá aí no versículo 8? Quem tem alguma tradução diferente? Fala assim, não, pastor, a minha tradução não está escrito cobrirá, não. Mas todas elas estão escritas cobrirá ou não? Capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro. Está cobrirá aí, irmão Marcos? Capítulo 4, versículo 8, né? Qual? Oi? Cobre. Tá. Então, o amor faz o quê? Cobre. É a mesma coisa, né? Cobrirá, cobre. Alguém tem uma palavra diferente? Não conseguiram nenhuma palavra diferente? Agora, deixa eu dizer. As pessoas, quando elas fazem uma tradução na Bíblia, elas sempre procuram uma palavra diferente para a tradução ficar diferente. Para uma não ficar igual à outra. E você vai notar que, talvez na grande maioria das traduções, eles não conseguiram mudar essa palavra. Sabe por quê? Porque está dizendo que o verdadeiro amor faz o quê? Cobre o quê? Não é um pecado. Ah, pastor, a pessoa fez um mal para mim aí, ó, eu até encobri, mas você encobrir no seu coração. Você poder olhar para aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te humilhou, que te bateu, e aquilo ser coberto no seu coração. Eles não conseguiram mudar o sentido dessa palavra no original. Então, quando você lê lá, é só para a gente ficar na nossa cabeça, esse versículo, capítulo 4, versículo 8, né? Meus irmãos, tende ardente amor uns pelos outros. Por quê? Porque o verdadeiro amor, como está aí, no capítulo 4, versículo 8, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, quanto todas as coisas que uma pessoa fizer contra você, o amor verdadeiro vai encobrir. Não, mas então quer dizer que eu não preciso corrigir? Quer dizer que eu não preciso afrontar? Não está dizendo isso aí. Está dizendo que aquilo vai ser coberto pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus no seu coração. Então começa aí. Para você amar os humanos, você tem que lembrar que essa é a primeira palavra. Suportar aquela pessoa, carregar aquela pessoa. A gente tem um exemplo aqui que Jesus suportou o pecado daquela mulher pecadora
Da mesma forma que ele suportou o pecado de todo mundo quando ele estava lá na cruz e disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que eles estão fazendo, né? Mas geralmente se dá o contrário. Por quê? Porque a gente prefere inflamar o pecado dos outros, principalmente dentro de nós, né? Em vez de encobrir, o que você faz? Você ou eu, né? A gente faz o seguinte, a gente inflama. Ah, não, fulano fez um mal para mim. Não, isso não pode ficar desse jeito, né? Eu tenho que resolver isso aí, né? Nunca vai ser resolvido na cruz. Vai ser resolvido, meus irmãos, com base em bastante egoísmo, né? Então, nós somos hábeis em descobrir erro dos outros, seja para o nosso divertimento próprio ou para divertir as outras pessoas. Então, se eu sei que alguém errou, se eu sei que alguém falhou, né? É como, vamos dizer, que vem uma pessoa, ele vai fazer uma apresentação aqui na frente, na igreja. Por algum motivo ele falha, ele erra. Aí todo mundo começa a dar risada. O que mostra? Mostra uma falta de amor. Porque o verdadeiro amor, o que ele vai fazer? É só você reparar. Vamos dizer que tem um jovenzinho aqui, e ele comete uma falha aqui na frente. Aí os outros, os pais e as outras mães e tal, todo mundo começa a dar risada dele. Quem é que não vai rir desse jovenzinho? Geralmente o seu pai e quem mais? A sua mãe. Por quê? Porque eles estão sofrendo junto com aquela pessoa. Entenderam o verdadeiro sentido da palavra? O amor tudo sofre. É quando a pessoa se coloca no lugar, sente isso, carrega aquela pessoa, suporta aquela pessoa, cobre aquela pessoa. Isso é amor. E por isso que falamos, não é tão fácil, né? Não é uma atitude fácil em relação aos humanos. É mais fácil rir, zombar, criticar, falar. Bom, mas isso todos os humanos fazem. Deus está falando assim, como um cristão ele deve fazer. Aí continua, né? Nós temos aí a segunda fase aí, né? Que é o sofrer em relação a Cristo, né? O quanto uma pessoa consegue sofrer. Às vezes o nosso sofrimento por Jesus se assemelha a uma faísquinha que cai lá no oceano. Imagine uma faísquinha de fogo cair no oceano. O que vai acontecer com essa faísquinha? Nada. Pluf, né? Uma faísquinha caindo num copo d'água já não é nada. Agora, se cair no oceano, meus irmãos, antes dele cair naquela água, acho que ele já se apaga, né? Quando fala desse suportar, quando nós falamos, o quanto você pode suportar por Jesus? Talvez eu faça a pastora, por Jesus eu posso. É só você pensar em quanto você pode suportar pela igreja de Jesus. Aí você vai ter uma base de quanto você pode suportar por Jesus. Por quê? Por Jesus, eu posso falar muita coisa, mas quando eu falo pela igreja, tem toda essa questão de relacionamento. É onde o meu amor por Jesus, ele é testado de todas as formas, sabe? Lá dentro, aqui dentro ou fora da igreja. Então, olha, o que a gente tem aqui, meus irmãos, aqui nós vamos comparar esse sofrimento por Jesus a uma pepita de ouro jogada numa grande fornalha de fogo. Se você pega lá uma pepita de ouro, você joga ela numa fornalha de fogo, ela não vai se acabar. Pelo contrário, o que vai acontecer com essa pepita de ouro? Ela vai ficar cada vez mais limpa, cada vez mais valiosa. É isso. Nós aguenta, né? A gente suporta. E tudo crê. Você nunca perca a esperança, seja de um filho seu, de um pai seu, de uma mãe sua, seja de qualquer pessoa, porque o amor, ele crê que aquela pessoa pode ser transformada. Tudo crê. E então crê na transformação, na restauração de todos os que caem, de todos os que decepcionam e falham. São promessas que Deus coloca na palavra dele, né? Então, esse aqui não vai ter mais jeito, mas o que? Você é Deus, né? Não, eu não sou Deus, mas eu sei. Pois é, se você não é Deus, então espere. O amor, ele tudo crê, tudo crê. Vamos dizer que um pai, um filho se desgarra, vai embora, se perde e tal, vai viver no mundo, no meio das meretrizes, perde tudo que tem. Pois o pai está lá na frente da casa, lá na estrada, olhando para aquele caminho todo dia, crendo que o filho dele um dia vai voltar para casa, né? Então, nesse sentido, crê nesse sentido, né? Que na restauração, na transformação, né?
E será que nós cremos quando Deus fala assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto? Aí de repente acontecem coisas meio tristes, né? Na nossa vida, na nossa família. Às vezes até a morte ou a doença vai bater lá na porta da nossa casa. E aí como é que eu vou dizer assim, ó, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Lembro que Jó tem essa palavra, né? Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Vou confiar. Veja, às vezes um irmão, ele está sofrendo injustiça muito grande. Às vezes a gente fala de uma injustiça lá no trabalho, dá risada, né? Mas às vezes existe aquela injustiça que é feita dentro de casa, muitas vezes. E a gente fala assim, mas por que Deus está permitindo isso? Eu me lembro desse versículo, irmãos, quando você estiver sofrendo, lembra do que Deus disse: não fará justiça o juiz de toda a terra. É como se Deus estivesse falando assim: eu estou vendo, não se preocupe que eu estou vendo, né? Você continue crendo, porque o amor continua crendo sempre, ele sempre crê. Mas eu não consigo ver melhora. Pois é, eu vou fazer justiça. Cedo ou tarde eu faço justiça, né? Como está esse exemplo do João Marcos. Por que nós colocamos o exemplo do João Marcos aqui? Vou explicar. Qual que é o tema ali? O amor tudo crê. Quando o Barnabé disse: Paulo, vamos levar o Marcos de novo? Vamos levar ele. Não, comigo ele não vai. Ele nos abandonou lá na Pisídia, de jeito nenhum, comigo ele não vai, né? Ah, mas eu gostaria muito que ele fosse. Aí os dois brigaram. Né? O único que acreditou em João Marcos foi o tio dele, o Barnabé. Aliás, o Barnabé tinha um outro nome, né? Vocês lembram o que significa Barnabé? Bar significa filho. E Nabé significa o quê? Filho da consolação, né? Então, ele já carregava esse nome de: eu não posso abandonar o meu sobrinho. Então, olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não era de abandonar também as pessoas, só que ele perdeu a esperança. E um dia o Paulo escreveu: olha, traz o Marcos com você, porque eu preciso muito dele, ele vai ser muito útil para mim. E um dos evangelhos, meus irmãos, que fala mais sobre Jesus, a servidão de Jesus, o serviço de Jesus, tanto é que apresenta Jesus como servo, é o livro de Marcos, que ele escreveu. Por isso, o amor, ele tudo crê, ele crê que uma pessoa, meus irmãos, pode, né, mudar, ser transformado, né? Continuando aqui, o amor tudo espera, vai nessa linha também, né? Espera o quê? Espera sempre o melhor, né? Sempre o melhor do objeto amado, nunca o pior. Ah, dessa pessoa eu só espero coisa ruim. Não, eu vou esperar uma coisa boa. Dá para esperar uma coisa boa dessa alma. Vocês que trabalham com as crianças aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão sempre esperando, isso é um fato, porque senão vocês já tinham desanimado. Vocês estão sempre esperando que os piores um dia melhorem. E vocês têm essa bênção, né, de experimentar: esse mudou, aquele mudou, Deus está mudando, Deus está transformando, né? Então, espera a vitória sobre o pecado, uma transformação que a gente nunca consegue enxergar. Não consegue, tem pessoa que morre e não conseguiu ver a mudança de um filho dele, de um irmão dele, de um parente dele, não consegue ver. Mas ele espera. Por quê? Porque o amor sempre espera. A gente estava conversando, né, Juvenal, um dia estava conversando da mãe do Juvenal, que ela partiu, ela não viu o Juvenal na igreja. Ela viu alguns filhos só, mas ela não viu o Juvenal. Não sei se ela viu o teu irmão Marinho na igreja. Ela viu? Não chegou a ver também, né? Não chegou a ver nem o Marinho e nem o Juvenal. Mas, talvez se ela tivesse ali, ouvindo o Juvenal ler os Salmos, como ele lê hoje, né? E ela estaria muito, mas muito alegre e feliz.
Mas uma coisa é certa, porque eu ia na casa dela, naquele tempo, meus irmãos, eu tinha tanta, era pouquinha gente, mas ia na casa da irmã Faustina, a oração dela, ela gasta muito tempo com os filhos dela, né? Aquele sorrisinho dela. Então, como é que não espera? Morre esperando, morreu esperando e Deus vai agindo, Deus vai trabalhando. Por isso que você, lembre disso, o amor, ele tudo espera, mas espera o melhor. Tá? Não fica esperando o pior. As coisas boas, né? Coisas maravilhosas. O que que nos faz esperar, né? O que que causa esperança na gente? Será que é aquilo que a gente tem na mão? Vamos dizer que você tem 2, 3 filhos maravilhosos. Você não precisa de ter esperança que eles, sabe, não vão te dar trabalho, eles já não te dão trabalho. Você tem a esperança que eles vão se casar bem, que Deus vai abençoar, é uma outra coisa, né? Agora, geralmente a gente cria uma esperança de coisas que não estão dando certo, ou que a gente tem que ter muita fé para esperar mesmo. Então, se você tem um problema, a Bíblia diz, olha, o seu amor em relação a essa pessoa ou a essa situação vai causar essa espera, essa esperança. Então, você vai se encher de esperança porque você sabe, olha, Deus está agindo, Deus, Ele vai agir. Tudo espera. Fico pensando naquela imagem do Abraão, porque o sobrinho dele, ele já tinha ajudado o sobrinho dele, não uma vez, mas muitas. E quando ele trouxe o sobrinho da escravidão, né, tirou ele lá da mão dos reis da Babilônia, o sobrinho dele voltou a morar em Sodoma. Ele podia dizer assim, ó, quer azar. Não é assim que a gente fala? Se vira. Né? Aí vem os anjos na casa dele, os anjos vão embora para Sodoma, e Deus diz, será que eu vou esconder aquilo que, né, do meu amigo Abraão, que eu não vou esconder nada. E contou para o Abraão. O Abraão entendeu que Sodoma seria destruída, ele lembrou do sobrinho dele. Meus irmãos, Deus não falou que ia tirar ele de lá, em momento nenhum. E o Abraão, o tempo todo, permaneceu em oração. Ele não se rendeu, sabe? Ele sabia que Deus tem poder para agir lá no último segundo, e é o que Deus fez. Poucos minutos antes de Sodoma ser destruído, os anjos tiraram aqueles Ló, a sua esposa, as filhas. A esposa ficou pelo meio do caminho porque quis, né? Mas o sobrinho e as 2 filhas do sobrinho saíram com ele e ele se livrou. Porque ele nunca perdeu a esperança. A oração dele foi até ele olhar assim de manhã, né? Ver aquela fumaça enorme vindo de Sodoma. E dá para ver perfeitamente, meus irmãos, aquela grande montanha, vendo o vale de sal lá embaixo, pegando fogo em tudo, né? E sabendo que Deus é poderoso para agir. E Deus agiu. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Às vezes a nossa esperança, infelizmente, ela bate na trave, né? Como os discípulos de Emaús. Por que vocês estão tristes? Nós esperávamos, né? Olha lá, né? Esperávamos que fosse Jesus quem remisse a Israel, então estava tudo triste. E quando nós perdemos a esperança, repare bem, ficamos tristes, medrosos e desistimos. É por isso que o amor tudo espera, para não se enfraquecer, para não desistir, insistir, sabe? Esses discípulos, eles estão voltando para casa, estão abandonando lá a igreja. E de repente, Jesus aparece e faz renascer aquela chama, lendo a palavra de Deus para eles, e eles conseguem enxergar e começam a esperar novamente de uma outra forma, né? Jesus, a volta de Jesus. E aí aquela palavra semelhante à primeira, né? Tudo suporta, tudo persevera. Como eu disse, como a primeira e a última, né, é muito difícil. Suportar, pastor? Pois é, suportar. Eu estava vendo a forma como o Spurgeon, ele ilustrou
essa palavra suportar, sabe? Ele considerou que nós devemos ser como uma ostra. Vocês sabem, né? A ostra, de repente, vai lá e um objeto lá, uma areia, alguma coisa, ela entra dentro daquela ostra e machuca a ostra. Realmente. Por quê? Porque é um ser vivo ali, né? E a ostra está sendo machucada por aquele objeto o tempo todo. Não pensa que para ela, porque você, a ostra, ela está sofrendo, faz parte da natureza da ostra. Aquele sofrimento profundo do objeto que invadiu o seu ser. Como, meus irmãos, algumas coisas invadem o nosso coração e nos entristece muito. Às vezes nos entristece demais. Porém, olha o que diz, né? O ser nocivo se intromete, a ostra não tem força para expulsar. Ela não tem mão, coitadinha. Entrou lá dentro, fica. É uma caixinha, né? Como é que ela vai sair de lá, tadinha, né? Escapar dessa. Então, é dito que ela é incapaz de expulsar o mal, e aí começa a cobrir com uma substância que ela tem dentro dela, né? Tirada da sua própria vida. Então, é uma batalha, né? Daquele negócio, objeto que está machucando, aquela pedra que está machucando a ostra, e aquilo que a ostra solta da sua própria natureza, e aí, meus irmãos, aquela pedra se transforma numa pérola preciosa. É. E assim a gente pode fazer com as falhas das pessoas que nós dizemos amar. Geralmente nós criamos uma mágoa profunda. Quando nós podemos transformar aquele mal numa pérola. Mas como pode isso, pastor? Pois é. É por isso que esse pregador usou essa ilustração, porque é muito difícil para a ostra, não é fácil. E não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para nenhum irmão. Mas isso é amor, esse é o verdadeiro amor, né? Tudo suporta dos de fora, né? Das pessoas desconhecidas. Estou pronto para dizer como Jesus, Pai, perdoa, não sabe o que está fazendo, não sabe. Sabe sim, não sabe não, né? Jesus falou que não sabe, é porque não sabe. E depois os apóstolos confirmaram, vocês crucificaram ele por ignorância, não sabia que ele era Deus, né? Então Jesus não mentiu quando disse, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque depois que a pessoa se converte, irmão, quanta coisa. Eu ouvi uma pessoa servindo a Deus em Galha, não na nossa igreja, foi para outra igreja. Mas uma vez eu estava lá em casa, quebraram todos os vidros da igreja, sabe? Tinha um monte de vidro, uns vidros lindos, sabe, verde, era lindo os vidros lá, né? 2 meninas e um menino, né? Aí eu saí, meus irmãos, correndo atrás, até que eu peguei um, levei lá para a delegacia. Para que eu fiz isso? Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, né? Todo mundo rindo lá. Mas, naquele tempo, capaz que eu fazia isso mesmo. Hoje não, quebrar, vou orar para Deus ter misericórdia. Mas eu vi uma dessas meninas na igreja, não na nossa. Eu vi servindo a Deus. Eu pensei, né? Se eu tivesse orado, quando quebrou e jogou essas coisas, jamais que eu ia, né, fazer uma coisa dessa. Então, suportar, às vezes, né? Será que eu estou pronto mesmo para aguentar esse desaforo, todas essas coisas? Tá bom, vamos terminar o nosso capítulo 13, então, rapidinho aqui, porque o amor, ele é maravilhoso, no versículo 8, ele nunca acaba. E as profecias serão aniquiladas, e as línguas vão cessar, e o conhecimento vai desaparecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será acabado. Eu sei que algumas pessoas falam assim, olha, quando vier o que é perfeito, está falando de Jesus. Veja, irmãos, um pouco de conhecimento da língua grega aqui ajuda muito. Vou explicar por quê. Porque no grego tem
o nominativo ele tem, assim, ele tem o masculino, ele tem o feminino e ele tem o neutro. Quando eu vou falar o irmão Gilberto, vou usar o masculino. Ah, a irmã Fran, vou usar o feminino. Ah, essa caixa aqui, eu não uso nem o masculino, nem o feminino. Eu uso o neutro. E o artigo que está lá é neutro. Quando ele fala, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, ele está dizendo, meus irmãos, que quando Paulo escreveu esse versículo, eles não tinham uma coisa muito preciosa, completo, que nós temos hoje. O que Paulo estava escrevendo para nós? A Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que tinha que ter tanta língua, por isso que tinha que ter tanta revelação, tanta profecia, todo esse conhecimento. Era necessário. Quando vier aquele que é perfeito, na verdade, meus irmãos, o neutro ficaria aquilo que é perfeito. E aquilo não é para pessoas, é para coisas. Então seria a palavra. E por isso, a gente sabe que depois que nós temos a palavra de Deus, não tem necessidade de uma pessoa vir aqui e falar. Ele tem a necessidade de uma pessoa vir aqui e dizer: olha, o que a palavra de Deus está falando é isso. Quando você chega no final do Apocalipse, não é para ninguém nem aumentar e nem diminuir o que está escrito lá. Entenderam? Então, quando vier aquilo que é perfeito, então aquilo que é em parte será o quê? Eliminado. Esse conhecimento. Veja, meus amigos, enquanto Paulo escrevia Corinto, talvez o Pedro estava escrevendo a primeira carta dele, depois de muitos anos escreveu a segunda carta dele. O João estava escrevendo o primeiro João, o segundo João, o terceiro João. O Mateus escrevendo o Evangelho, o Marcos escrevendo outro Evangelho, e Lucas escrevendo outro Evangelho, Lucas escrevendo o livro de Atos. Então, pense bem, era um ajuntamento de informações que Deus, ele deu inspiração para eles, e uma vez que completou os 27 livros do Novo Testamento, aquilo que é em parte, não tem necessidade. Não existe alguém querer vir aqui fazer uma revelação. Vamos dizer que uma pessoa chega e fala assim: quero fazer uma revelação, fulano aqui pecou. Como é que você vai conciliar uma revelação dessa com 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8? Explica para mim. Geralmente, na maioria das vezes, as revelações na igreja é assim. Como é que você vai conciliar esse tipo de revelação? Ah, Deus me revelou uma coisa, o quê? Que eu tenho que amar o meu irmão. Mas calma lá, meu amigo, você não precisa falar desse jeito. Abre a Bíblia lá em João, no capítulo 15, onde Jesus ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é que você recebeu uma revelação especial. Ah, eu tenho uma palavra de Deus para você. Bem, calma lá, tem muita palavra de Deus aqui que você deveria ler para você ensinar, ajudar os seus irmãos. Meus irmãos, desses dons que a igreja tinha, que precisava, imagine o dom da revelação tão necessário na igreja primitiva. Porque eles receberam a revelação da palavra de Deus. Mas hoje, com ela completa, por que Deus vai querer me revelar coisas diferentes? Quando você pega a Bíblia do Mórmon, está escrito o outro evangelho. Sabia que está escrito o outro evangelho? Está embaixo assim. Um detalhe. O apóstolo Paulo escreve lá para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, né? Se uma pessoa vier aqui, pode ser uma pessoa, pode ser um anjo, com outro evangelho, que seja o quê? Anátema. Aí eu vou ficar com a Bíblia aqui, a palavra de Deus, ou eu vou ficar com o evangelho, o outro evangelho. Por isso, meus irmãos, a gente tem que olhar, entender. Se tem um dom na Bíblia, na verdade ele coloca 3 aí. Quais são os 3 finais aí? Vamos terminar o nosso estudo de hoje. Está aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo... Eu tirei da linha aqui. Está cheio. 13, versículo... Vamos ler o versículo
11 e 12. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Imagine você não ter o Novo Testamento na sua mão. Como seria? Você conheceria em parte. Se você conhecesse o Pedro, a carta do Pedro, então você ia saber o que Pedro escreveu. Ah, mas eu não tenho a carta do João aqui, então. Você conhecia em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. É o que ele está dizendo aqui, né? Agora no versículo 12, porque agora vemos como espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Veja, meus irmãos, como a palavra de Deus é importante e como nós podemos conhecê-la face a face. Versículo 13. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três dons. A fé que te leva até Jesus, a esperança que faz com que você se estabeleça, que você fixe em Jesus, e o amor. Lembra que eu disse que o amor faz o quê? Nos faz viver como Jesus. Então, capítulo 13, né? O maior deles é o quê? É o amor. Porque o amor é aquele dom que você, praticando ele, você se torna igual a Jesus. Pela fé você conhece Jesus. Pela esperança você fica em Jesus. E pelo amor você vive como Jesus. É por isso que ele disse: mas o maior, o mais importante é o amor, porque ele permanece. Você viver como Jesus. Mas só você vai conseguir viver como Jesus se você tiver amor, porque, como eu disse, olha esse versículo 7 aí. É complicado, né?